Eu e Rúbia estamos aqui muito felizes, porque mais uma vez o Senhor Deus nos deu uma oportunidade. O cristão vive de oportunidades. E nós estamos vivendo no momento da história da Terra que nós não podemos perder absolutamente nenhuma oportunidade. O Senhor Deus achou por bem dar a Rúbia e a mim um ministério educacional. É um ministério tão pequenino, tão humilde, mas dentro desse ministério, uma das funções que Deus nos deu nesse ministério, é de é, tratar de determinados temas que não são comumente tratados nos dias de hoje. Então, hoje, nós vamos meditar com todas as pessoas que porventura estiverem vendo esse vídeo. Nós vamos meditar a respeito de assuntos que têm consequências eternas. E como o nosso ministério, que é o Ministério Plano A Homeschooling, como o nosso ministério é um ministério educacional, o tema que nós vamos tratar é sim educacional, mas é um tema educacional linkado, ligado, conectado com tudo o que está acontecendo hoje e o que isso traz como consequência logo ali na frente, quando o Senhor Deus nos chamar e chamar os nossos filhos para darem um alto clamor. Algo que é importante a gente esclarecer desde o início é que tudo que nós vamos conversar hoje aqui, eu, Rúbia e você que está nos assistindo, tudo que nós vamos conversar é num contexto de um povo que recebeu grande luz. Nós não estamos aqui tratando com pessoas que não têm o conhecimento do grandioso chamado que Deus fez para o Israel moderno. Então, é neste contexto que tudo que nós formos tratar aqui hoje é neste contexto, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar textos, vão ser projetados em PowerPoint. Nós vamos apresentar aspectos históricos relevantes, porque quem não conhece a sua história não tem condições de reavaliar o seu presente e não cometer os mesmos erros, tanto agora como no futuro. Nós vamos tecer paralelos entre o modelo de educação que Deus deu para o antigo Israel, que ele desejava que o antigo Israel desenvolvesse, né? O que está acontecendo com o Israel moderno de diferente com relação a isso, ou é semelhante? É igual? Nós vamos estar fazendo essa reflexão. E também nós vamos entender nessa nossa conversa e nessa nossa reflexão, nós vamos entender como a verdadeira educação, se ela for praticada, ela prepara pais e filhos, ela prepara pais e filhos para darem o alto clamor. Então, durante toda a nossa conversa, nós vamos estar tratando desses aspectos, né? Então, agora a gente vai projetar o título da nossa palestra, né? E essa é da nossa conversa, que não é bem uma palestra, é uma reflexão, diante de tudo que a gente tem vivenciado nestes dias. O título que nós escolhemos foi A Verdadeira Educação e a Preparação para o Alto Clamor, né? Todos nós, nós dissemos logo no início, nós estamos tratando aqui dessa reflexão da verdadeira educação, mas num contexto de pessoas que entendem essa nomenclatura, que entendem essa terminologia. Então, quando a gente fala em verdadeira educação, todos nós já temos uma boa noção do que se trata. E quando a gente fala do autoclamor, também. Então, nós vamos, através dos textos, nós vamos seguir agora e nós vamos meditar a respeito, passo a passo, do que o Senhor tem nos revelado. Primeiramente, aqui na sua palavra.
Aqui nós temos em 2 Coríntios 3,18, que nos diz o seguinte: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória. Esse é um verso riquíssimo para nós. Então, o que que ele quer dizer? Aqui tem várias informações. Todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Para nós contemplarmos como em um espelho, o espelho ele reflete a imagem de quem está olhando para ele. Então, o verso está nos dizendo que todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho, ou seja, somos nós contemplando a glória do Senhor. Sabemos que a glória do Senhor é o seu caráter. Somos transformados aonde? De que forma? Na mesma imagem, de glória em glória, ou seja, em cada aspecto do caráter do Senhor, cada um dos aspectos, nós vamos estar refletindo eles. É uma promessa, esse verso também é uma promessa. Ao mesmo tempo que é algo que o Senhor nos revelou que vai acontecer. Mas será que isso vai acontecer se nós continuarmos é, contemplando o que não é para contemplar, conversando o que não é para conversar, participando de grupos que nós não devemos mais participar? Enfim, nós sabemos pela história de Ló que a contemplação por um tempo muito prolongado cobrou um preço alto das filhas de Ló e da posteridade dele, e trouxe como resultado duas tribos pagãs, dois povos pagãos, que foram uma pedra no sapato dos israelitas. Então, o que que o Senhor Deus nos revela aqui? Que existe uma conduta que precisamos adotar, e eu estou falando aqui para pais, para famílias, né? Existe uma conduta que nós precisamos adotar que vai nos favorecer exatamente isso. A reprodução da imagem, refletir a imagem do Senhor de glória em glória. E aí a gente vai seguindo. Depois desse slide, nós temos uma pergunta muito importante para nós. Qual o objetivo, então, nesse contexto da educação cristã? Né? Qual é o objetivo que o Senhor traçou para nós? Então, vamos ler o texto. O que é que esse texto diz para nós? Eu acho bem Sobre. interessante nós refletirmos sobre essa pergunta, porque muitas vezes nós não sabemos qual o nosso objetivo até então. Então, quando nós dedicamos tempo à educação e à verdadeira educação, eu penso assim que essa deve ser uma das primeiras perguntas. Porque se eu não sei qual é o meu objetivo nas minhas escolhas, é, como que eu vou traçar, então, um alvo, não é? Então, assim, eu vejo essa pergunta e achei interessante começarmos com ela, porque a partir do momento que eu entendo o objetivo, eu saberei também qual é o meu alvo, se é isso mesmo que eu quero a princípio, não é? E onde eu quero chegar. Então, é muito importante refletirmos sobre esse objetivo. Qual que é realmente o objetivo? Vamos ver então aqui. Isso. Então, vamos lá. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Então, algo foi perdido e a gente sabe, muito se perdeu ali a partir do Éden. E desde antes de tempos imemoriais, na verdade, tempos eternos, dentro da eternidade, do contexto de eternidade, o Senhor Jesus Cristo, ele, conversando com o Senhor Deus, eles decidiram
que algo precisava ser feito para trazer o homem à sua condição inicial, a condição a tudo aquilo que Deus tinha idealizado para a vida deles, para a vida da humanidade, na verdade. Então, o que foi que o Senhor fez? Elaborou, junto com o Senhor Jesus Cristo, o plano da redenção. E o plano da redenção nada mais é do que restaurar a imagem de Deus na alma. É isso que é o plano da redenção. Trazer, levar o homem de volta ao trilho que o Senhor inicialmente havia traçado para ele, né? Para todos nós. Então, aqui tem a referência. Então, tudo o que nós formos fazer como pais educadores, absolutamente tudo, tem que levar em conta, tem que considerar isso, restaurar a imagem de Deus na alma. Então, vamos avançar. Aqui está o nosso ponto de partida. Isso. É daqui que a gente tem que partir, na verdade, para tudo, não é? Sim. Então, vamos lá. Restaurar a imagem, deixa eu só aqui. Restaurar a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Qual é esse propósito? Todo esse contexto é o propósito de Deus. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Qualquer coisa que seja diferente disso que nós estamos lendo, levar à perfeição, promover o desenvolvimento do corpo, não somente do corpo, mas do espírito, da alma como um todo, para que se pudesse realizar o propósito de Deus na criação. Então, percebam que este texto está complementando o outro, ele está ampliando o texto anterior que nós lemos. Por quê? Porque o Senhor, ele deseja nos conduzir de volta ao plano inicial, não é? Então, vamos lá. O próximo texto, de 1º de agosto de 1897, no periódico Christian Educator, diz o seguinte: agora, como é uma citação extremamente conhecida de todos nós, agora como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Olha só, é uma ciência. E é a ciência verdadeira, da educação verdadeira. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Essa última parte, ela é chave. Então, se nós não entendermos, está falando pais, se nós não entendermos a verdadeira ciência da educação, nem nós, nem nossos filhos teremos lugar no reino de Deus, né? Vamos avançar. Aqui, no próximo slide, já nos amplia mais. Nós estamos montando um quebra-cabeças. E cada pecinha que a gente está adicionando, está ampliando mais, a gente consegue ver o panorama de forma mais ampla. Aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 6, nos diz o seguinte, que a ciência da verdadeira educação é a verdade. E a gente vai entender que é a verdade das 3 mensagens angélicas. Então, não tem como desvincular a educação da missão, da pregação, da verdade que Deus nos legou para pregar. E nós vamos avançar agora e a cada slide, a cada reflexão, nós vamos compreender melhor tudo isso, todo esse panorama. E aqui nós temos mais uma pergunta para refletirmos juntos aqui. No que deve se basear toda a educação cristã? Outra pergunta importante, já temos ali o ponto de partida, sabendo qual é o objetivo. Então, agora, no que nós, né, quando nós escolhemos
educar e já estamos, né, dentro da educação, seja de filhos ou até mesmo a nossa. Então, aí vem a outra pergunta: no que devemos basear, então? No que é baseada a educação cristã? Olha só esse texto aqui. Cristo veio para demonstrar. Só um minutinho, deixa eu afastar daqui. Cristo veio para demonstrar o valor dos princípios divinos, revelando o seu poder na regeneração da humanidade. Veio para ensinar como estes princípios devem ser desenvolvidos e aplicados. Que bênção nós temos do exemplo de Cristo, não é? Então, porque ele veio para nos mostrar. Então, vamos ver mais um pouco como que ele demonstrou isto, então. Para o povo daquela época, o valor de todas as coisas era determinado pela aparência exterior. À medida que aumentara em pompa, a religião declinara em eficácia. Os educadores de então procuravam impor-se ao respeito pelo aparato e ostentação. Com tudo isto, a vida de Jesus apresentava assinalado contraste. Sua vida demonstrou a inutilidade das coisas que os homens consideravam como as essenciais na vida. Aqui já temos, então, uma demonstração de uma diferença entre a vida de Cristo aqui na Terra com a vida das pessoas, dos homens ali e da religião, né? Um contraste entre esses dois, vou usar aqui dois tipos, né, de educação, de condução da própria vida e valores. E o texto continua: nascido no mais rude ambiente, participando do lar e vivendo como um camponês ou como um operário, vivendo na simplicidade, identificando-se com os lutadores desconhecidos do mundo. Seguiu Jesus, entre tais condições e ambiente, o plano divino da educação. As escolas de seu tempo, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, ele as não procurou. Então, como que ele adquiriu a educação? Aqui a parte amarela do texto diz: sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza e da experiência da vida. Guias divinos, cheios de instruções, a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Que textos maravilhosos para nos esclarecer um pouco mais. Então, como foi a vida de Cristo aqui neste mundo? Porque nós, graciosamente, temos a que nos recorrer, né? Nós temos um exemplo perfeito para dizermos, olha, aqui está o caminho. Temos esse relato da vida de Cristo nas Escrituras e nós lemos aqui, digamos que um resumo, né? Um resumo daquilo que Cristo viveu e trouxe para nós, com relação à educação, como conduzir, então, a educação e como, em que nós devemos basear, então, a educação cristã. Temos vários detalhes nesses textos. Eu creio que até são textos conhecidos, especialmente este último texto. Nós gostamos de ler e sabemos, então, dessas fontes onde Cristo adquiriu sua educação. Falamos bastante de fontes ou compêndios, né? Esses 4 compêndios que Cristo utilizou para a sua educação. E trazer isso, talvez, para a nossa realidade, parece um pouco mais distante. Porém, quando olhamos ainda nesse texto, um pouco antes, mostra-nos que quando Cristo também viveu nesta terra, a condição do mundo não estava boa. Não podemos dizer que a condição estava melhor. E isso em todos os âmbitos, olhando aqui. Será que a condição política estava melhor do que a nossa hoje? Será que a condição educacional das escolas, as ideologias,
todo o conhecimento, estavam muito diferentes do nosso. Eu creio plenamente que por esses textos, Cristo enfrentou os problemas que nós enfrentamos hoje. Apesar de olharmos para trás e vermos tantos anos que se passaram, ali estavam os problemas também. Por isso, o texto deixa claro onde ele buscou a sua educação. E é muito bom nós refletirmos sobre isso detalhadamente, para nós também nos identificarmos e percebermos onde nós devemos buscar a nossa educação e como vivermos diante ou dentro desta sociedade complicada, quem sabe como, na época de Cristo, engrandecendo as pequenas coisas, amesquinhando as grandes coisas. Então, como nos conduzir, ou como conduzir a nossa família, os nossos filhos, diante de tudo isso. E vamos adiante, porque nós temos também, agora, vamos refletir um pouquinho sobre os resultados. Qual é o resultado de compreender, viver e ensinar esses princípios, os princípios divinos? Então, temos o exemplo que passamos, e agora nós vamos ver exemplos do resultado, como isto acontece. Eu achei interessante que, primeiro, é compreender. Antes de vivermos isso, de ensinarmos, né, esses princípios, nós precisamos compreender. E talvez aqui esteja, a meu ver, pelo menos, um dos problemas. E eu falo isso até por experiência, porque o nosso compreender também é progressivo, é crescente, né? Cada vez mais, e nós estamos aqui neste momento juntos, justamente para isso, tentar compreender, nos aprofundarmos um pouco mais. Então, esse compreender vai nos trazer um resultado também. E precisamos buscar, como lemos lá o primeiro texto, refletir, para refletirmos isto, nós precisamos o quê? Contemplar. Então, diariamente, vamos estar buscando e conhecendo cada vez mais, contemplando o caráter de Cristo. Aqui o nosso texto, que está no Grande Conflito, do 296, diz assim, e esse texto aqui é bem interessante nós entendermos quando também que isso aqui aconteceu. Vamos ao texto. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja, e seus frutos se faziam manifestos na economia, inteligência, pureza e temperança. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. Uau, que privilégio! Eu olho para esse texto e falo como eu gostaria que esse texto fosse, quem sabe, a nossa realidade hoje no Brasil. Que bênção, não é, Cleuma? Já pensou? Deus olhar para nós como nação, né, aqui uma grandeza nacional, e dizer, olha, a Escritura Sagrada é tida como fundamento. Então, aqui nós já estamos vendo o que? O resultado. Esses princípios eram diligentemente, olha só, não eram simplesmente ensinados, mas eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja. E será que os povos, as pessoas ali em volta percebiam? Com certeza. Diz aqui que eram os frutos, então, eles eram o quê? Manifestos. Olha em que eram manifestos? Na economia, inteligência, pureza e temperança. E lendo um pouco mais, lá nesse capítulo do Grande Conflito, que está falando do povo que veio para o Novo Mundo, né, ali que eles constituíram uma nova nação, que nós conhecemos um pouco da história. Esse povo aqui, neste momento da história, que estavam ali diligentemente ensinando no lar, na escola e na igreja, a palavra de Deus, eles começaram, então, a
serem notados pela economia, inteligência, pureza, temperança. E dentro ainda desse capítulo diz que não se encontrava mendigo nas ruas, não se encontravam pessoas embriagadas, malfeitores. Já imaginaram viver numa sociedade assim? Aqui, ainda nessa terra, isso aconteceu. Nós temos a revelação de que isso aconteceu. E como nação, é maravilhoso pensar nisso. Eu fiquei refletindo e nós ficamos tão, às vezes, né, tristes, até desanimados quando olhamos para a nossa situação como nação. Mas Cristo mostra aqui, digamos assim, um segredo para a mudança de uma nação. Foi possível, sim, quando isso aqui aconteceu realmente. Quando o povo buscou, e temos muitos outros exemplos na Bíblia também, com o povo de Israel, quando eles buscaram. Vamos ver um pouquinho mais aqui, que diz assim: a igreja no deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, era a verdadeira igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Então, qual que é, ou qual era, nesse contexto, a igreja de Deus? A igreja no deserto. É para essa igreja que Deus olha. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Deus deviam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. Uhum. E aqui é um convite para nós também, digamos assim, um chamado, um despertar. Eu olho para esse texto e vejo como que nós devemos ser fiéis a Deus, a sua lei, a seus princípios, dentro da educação, dentro do nosso lar. Devemos ser tão firmes como os outeiros imutáveis, sem mudança, confiáveis, firmes. É isso que o nosso Deus espera de nós. Na verdade, não só o nosso Deus, a sociedade espera isso de nós, como cristãos, como servos de Deus. Se falamos de alguma forma que somos cristãos, se em algum momento deixamos que o mundo perceba isso, eles também esperam de nós fidelidade. Mas especialmente o nosso Deus espera de nós fidelidade em sua lei, naquilo que nós conhecemos, na sua lei com relação à educação também. E o que é importante também a gente perceber é que os nossos filhos, eles só vão conseguir viver essas verdades que todos esses princípios que nós estamos lendo aqui, que são revelados, é revelação inspirada de Deus, inspirada por Deus. Então, eles só vão conseguir seguir se os pais, nós estivermos vivendo isso de forma prática, né? E o próximo texto traz mais instruções para nós. Diz o seguinte: pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade, está falando que seguidores de Cristo? Nós estamos falando da igreja no deserto, lembra? Então, os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Então, nós olhamos para essas pessoas como se fosse, às vezes, um alvo inatingível, mas não é. Agora, olha esse trecho. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. E o texto continua. Então, falando de como esses jovens eles eram educados, desde a mais tenra idade.
A economia e a severa renúncia de si próprios formavam parte da educação e os filhos recebiam como seu único legado. Qual era o único legado que eles recebiam? Né? Renúncia de si mesmo, economia e a severa renúncia, né? Então, isso era o que eles eram, os filhos eram educados para receber. Os filhos não eram educados para serem nenhuma outra coisa na vida se não fosse que não fosse servir a Deus. Ensinava-se-lhes que Deus determinara que fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. E o texto continua. A gente está vendo aqui o contexto de educação, como esses jovens, desde a mais tenra idade, eram educados. Então, vamos para o próximo, no grande conflito. O processo era laborioso e fatigante. Que processo era esse? De educação, da formação educacional. Por quê? Quando a gente fala de educação, a gente não fala de educação apenas de livros. Os livros, eles são uma fatiazinha muito pequena do todo, né? O processo era laborioso e fatigante, mas era o quê? Salutar. O que é isso? Saudável. Era o que eles precisavam, era o que os nossos filhos precisam. E nós também. Precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído. Aí vem uma explicação do que é a necessidade. É a escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento. Então, esse cenário todo esse passo a passo, todos esses aspectos constituem a escola que Deus nos deu. Deu para essas pessoas, para a igreja no deserto. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Eu fico impressionada com o Senhor nosso Deus. Ele nos falou que nós precisamos educar os nossos filhos através deste modelo da Igreja do Deserto, deste exemplo, com princípios de labor, de economia, de renúncia de si mesmo, mas não pode se esquecer o quê? O que é que nós não podemos esquecer? Do intelecto, a cultura do intelecto. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. Percebe aqui que o Senhor Deus não está nos dizendo em nenhum momento que que o foco é outro, senão desenvolver as faculdades para o serviço, para o serviço. E quando a gente fala de serviço, nós só temos duas vertentes de serviço, dois caminhos a seguir: servir a Deus e servir ao próximo. Não servir ao eu, né? O eu precisa morrer dia a dia, a gente sabe disso, né? Então, vamos avante. O nosso caráter e a nossa experiência cristã, assim como a de nossos filhos, dependem da natureza do alimento recebido. Pela contemplação, nós somos transformados. Então, o alimento aqui é o que está sendo, as avenidas das almas da alma dos nossos filhos, o que é que essas avenidas estão sendo expostas, né? O que eles veem, o que eles comem, o que eles ouvem, o que eles tocam, o que eles sentem, né? Então, o que as avenidas da alma dos nossos filhos, o que elas estão, o que está sendo exposto? Aqueles estão sendo expostos, né? Então, o alimento que nós provemos para os nossos filhos, há também as companhias deles, né? Tudo isso vai determinar, né, o tipo de experiência cristã que os nossos filhos vão ter. E, vamos avante,
Nós Eu, vamos falar agora. Pode falar, Rubi. desculpa, eu gostaria de comentar um pouquinho antes de passarmos para o próximo slide. É, eu fiquei impressionado, assim, observando detalhadamente ali quando nós falamos sobre a renúncia de si mesmo, né? Esse legado que os pais deixavam aos filhos ali sobre o trabalho. É, eu fiquei assim bem interessada até em ver que eu acho que eu vou até voltar aqui só para eu comentar uma Pode voltar. frase Vamos voltar. aqui desse slide falando assim que as necessidades dos filhos, aqui no caso, poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. Eu achei isso lindo, né? Um resumo assim desse legado que os pais deixavam aos filhos e fiquei fazendo assim uma comparação com o que temos hoje na educação, em nosso lar, com todas as influências que temos da sociedade com relação ao trabalho, eu vou usar aqui trabalho infantil, não é? Esse auxílio dos filhos em casa, e a gente sabe muito bem a diferença entre um trabalho infantil, um trabalho escravo infantil, por Sim, exemplo, e um auxílio da criança aos seus pais, um aprendizado dentro das necessidades ali de um desenvolvimento até mesmo da criança. Então, sim, será que nós não temos sido influenciados com essa ideia ou confundido também o que é trabalho infantil com o desenvolvimento do caráter de nossos filhos, com o desenvolvimento do trabalho manual em casa, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, sim. mas eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho aqui já sobre esse exemplo que nós temos aqui dessas famílias com os seus filhos, a renúncia de si mesmo. E eu fiquei pensando, será que hoje nós estamos ensinando essa renúncia dentro de casa, com todos os brinquedos, presentes e até permitindo muitas vezes que os filhos tomem as decisões por si mesmos com relação à alimentação que desejam comer, o amiguinho e hora para brincar, enfim, que tipo de renúncia? Na verdade, ali não é só renúncia, é severa renúncia. Isso. Eu fiquei assim, bem pensando, como que eu tenho feito isso dentro da minha casa? Será que há uma severa renúncia de si mesmo, da minha parte, dos meus gostos e também dos meus filhos? Eu tenho ensinado isso? Ou todas as vezes que eu quero fazer uma coisa, eu faço? Que eu quero comer uma coisa, eu como. Que eu quero ir em algum lugar, eu vou. Ou permito que eles façam isso. São reflexões para nós pais, né? Sim. E aí a gente avança. Lembra que no início nós conversamos que a parte histórica nós iríamos analisar também? Nós já estamos analisando, mas essas duas pessoas que nos são bastante conhecidos, Lutero e Melanchthon, nós sabemos que eles foram grandes reformadores no século XVI, né? Mas estes dois homens, além de serem reformadores, eles também eles perceberam algo importantíssimo, que para que qualquer reforma ocorra, primeiro precisa haver uma reforma educacional, né? Então, eles entenderam que era impossível ter uma reforma religiosa, olha, aqui está sublinhado, permanente, sem a verdadeira educação cristã. Tanto que o primeiro passo que foi dado, aliás, o passo que foi dado durante a reforma protestante, né, após a consolidação da reforma protestante, então, o passo seguinte, quase que concomitante, foi a reforma educacional. Eles empreenderam essa reforma educacional, né? E no próximo slide, nós temos a citação do livro Estudos em Educação Cristã, na página 15, que foi escrito por Edward Sutherland. Então, quem disse isso foi Melanchthon. A causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Sabe como é que isso fica muito claro para nós, com um exemplo muito, muito, muito prático e bem conhecido? A causa da verdadeira educação é a causa de Deus?
dois grandes nomes, e que um deles é vital para nós, é o Senhor Jesus Cristo e João Batista. Então, a educação destes dois homens foi totalmente diferente das demais crianças adventistas do sétimo dia da época. Então, foi totalmente diferente. Foi uma educação voltada totalmente para os princípios, que ela era regida pelos princípios divinos, voltada para os compêndios que o Senhor nos legou: Bíblia, natureza, trabalho útil e experiências da vida. Então, Melanchthon percebeu isso claramente muito tempo depois, né? E nós vamos avançar agora para o próximo texto e vamos continuar essa reflexão. Percebam, nós estamos juntando ponto com ponto, né? Então, vamos unindo, né? Vamos lá, Rubia. E é interessante agora que para nós, essa mensagem eu vejo assim crucial, para entendermos, quem sabe, a urgência do nosso dever diante de tudo isso. E vamos para essa citação. O fato é que, antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper todo o jugo. Precisamos entrar na linha da verdadeira educação. Aqui está um ponto para nos alertarmos, né? Nós precisamos primeiro romper esse jugo. E que jugo é esse? Nós precisamos entrar, como o texto anterior, na linha da verdadeira educação. E romper o jugo dessa educação papal que nós temos, de uma educação que não está de acordo com esses princípios, com esses pilares que nós estamos vendo, não está de acordo com a palavra de Deus, não tem a Bíblia como a base da educação. Se nós aqui, olha, não rompermos esse jugo, como que nós levaremos a mensagem da verdade presente na sua plenitude a outros países, a outras pessoas, a outras igrejas, a outros povos? O que deve ser considerado, então, na educação segundo o plano de Deus? Então, o que eu vou considerar? Como que eu vou agora elaborar, vamos aqui dizer, o nosso planejamento educacional? O que eu vou colocar, o que eu vou considerar dentro da educação, dentro desse meu planejamento, ou da escola, quem sabe você tem pensado, diante desses textos até aqui, você tem pensado, olha, eu acho que o meu filho não está numa boa escola, parece que esses princípios aí que foram apresentados até agora, não estão sendo lá aplicados na escola dele. Então, que escola agora eu devo procurar para mudá-lo? Você pode ter pensado, quem sabe, isso até aqui, e agora procurar, né, uma escola que realmente tem considerado isso. O que eu vou considerar, então, na educação de meu filho, dos meus filhos? Vamos avante, vamos ver um pouquinho. A primeira coisa aqui, em primeiro lugar, nós temos a Bíblia, o primeiro lugar. Na educação, a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem aplicado isso? Se seu filho está em alguma escola, a escola dele, onde ele está, a Bíblia tem a primazia? Ela está em primeiro lugar na educação? E nós deixamos um texto aqui, quem sabe você pode considerar um pouquinho mais, ler aí, Juízes 2, de 7 a 19, mostrando ali um período em que o povo tinha um líder que promovia a palavra de Deus, que trazia o povo a Bíblia ali, a palavra, as ordens de Deus. E como essa nação, como esse povo se conduziu. Até o momento em que essa liderança morreu e veio os filhos desses filhos, e diz a Bíblia que não conheciam o Senhor. Como assim não conheciam o Senhor? Seus pais conheceram. Enfim, temos aqui um exemplo
de como é fundamental que a palavra de Deus seja aplicada em seu lar, na educação de seu filho, Sim, de seus filhos. Podemos considerar isso com muita atenção, para vermos também o resultado da nação, do povo, da casa, do lar, do jovem em que recebeu isso aqui, a palavra de Deus, na educação. Em segundo lugar, aqui nós temos para considerar os cursos eletivos de estudo e conferição de títulos acadêmicos. Vocês já pararam para pensar se na escola dos profetas, aquela que Eliseu ali conduzia, tinha ali as conferições de títulos? Eu fiquei imaginando aqui, será que eles faziam ali a festa de formatura? Nós não temos nenhuma história, né, relacionada a isso. E aqui nós já temos uma dica, aqui no slide, que a conferição de títulos, ela originou-se com o Papa. Ou seja, isso. nos tempos bíblicos, toda essa história, mesmo ali na escola dos profetas, não existia essa conferição de títulos, esses cursos, né, que promovem, que dão ali, você tem agora um título, e você pode agora, é como se fosse o seu passaporte. E a gente Sim. tem observado isso em nosso meio também. Então, essa conferição de títulos não se originou com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, é algo também para considerarmos dentro da educação, dentro do seu currículo, dentro das suas considerações da educação, dentro do seu lar, de seus filhos. E apenas só complementando, Rúbia, é, a partir do momento em que você confere um título a alguém, e imediatamente esse alguém ele é colocado num patamar superior a outros que não têm essa titulação. Então, isso surte no ser humano um senso de importância própria, de exaltação do eu, que é totalmente contrário aos princípios de simplicidade, de humildade, que é exaltado que é cultivado e incentivado nas Sagradas Escrituras, né? Então, é muito importante a gente ter isso também em mente. Muitas vezes, o que interessa ou importa, em alguns casos, é apenas o título, o diploma. Não se interessa se a pessoa realmente sabe ou se está apta àquela atividade, enfim. O título é que determina e não a habilidade. Podemos considerar isso. Será que é a minha habilidade que me capacita, não é, a desenvolver as atividades que eu preciso desenvolver, ou um título? Vamos considerar mais um ponto aqui: competição, distinções e recompensas. Na verdade, são três coisas aqui que nós colocamos juntas, elas andam juntas também, e podemos considerar na educação. Será que a competição, distinções e recompensas essas estão de acordo com a educação verdadeira? Com o plano de educação de Deus para os seus filhos? Nós entendemos, eu creio que vocês que estão aqui conosco compreendem que a competição não vem de Cristo. E nós temos ouvido muito, nós em nosso meio, muitas vezes já sabemos, falamos que o inimigo é que coloca a competição, onde um ganha, outro perde. Deus, ele entregou o seu filho para que todos herdassem a salvação, todos aqueles que quiserem, mas sem distinções. E eu fico triste muitas vezes, e me lembrei de uma situação em que nós participamos e presenciamos em uma escola onde trabalhávamos, onde começou mais ativamente essa distinção entre alunos e também recompensas,
onde tínhamos ali o aluno prata, ouro e diamante. E esses títulos, inclusive, eram colocados em murais, nos corredores da escola. Alguns alunos ganhavam ali no final de trimestre, semestre e anos, algumas recompensas por ter conquistado esse título e levavam para casa, enquanto que outros observavam tristes, com revolta, desmotivados também, tudo isso que ia acontecendo. E eu fico triste que muitas vezes essa competição, distinções e recompensas também aconteçam em nosso meio, dentro do lar, na igreja, porque muitas vezes também praticamos isso na igreja, na escola sabatina com as crianças, e eu falo porque, infelizmente, eu já fiz isso. Quem decorou o verso bíblico? Venha, e nós temos aqui um adesivo, um presentinho, e isso e aquilo. E dentro dessas recompensas vem, então, a competição. Eu quero fazer melhor, eu quero estar na frente, eu quero isso. E começamos isso, às vezes, com crianças pequenas. E para retirar depois se torna muito mais difícil. Então, nós precisamos atentar muito se dentro da nossa educação há também competição, há distinções entre eles, e há recompensas que motivam, então, dentro da recompensa, a competição, o não entrega do eu, como nós vimos ali anteriormente, essa renúncia, o servir o outro. Ora, se eu quero estar em primeiro lugar, como que o meu próximo estará em primeiro? Logo, ele estará atrás, não em primeiro lugar, como as escrituras nos orientam. Se eu devo colocar o outro em primeiro lugar, considerá-lo superior a mim mesmo, eu não posso ter competição. Onde entraria a competição aí? Não é? A única distinção que tem é considerar o outro superior a mim mesmo, conforme as escrituras. Sim. E apenas alguns exemplos práticos para nós continuarmos analisando um pouquinho. Competição, distinções e recompensas, mas principalmente a palavra competição, o conceito da competição, ele é luciferiano. É um conceito luciferiano. Por quê? Lúcifer, ele desejou o lugar de Cristo e propôs, quando Cristo foi tentado ali no deserto, ele se colocou numa posição de superioridade em relação a ele. Esse é o mesmo princípio de qualquer competição. Vou dar um exemplo prático. Competição de fanfarra, né? Competição de quem tem o acampamento mais organizado. Competição de quem tem competição de ordem unida, né? Então, quando a gente vê todas essas atividades, aparentemente que não tem problema nenhum, todas, sem exceção, estão plantando uma sementinha luciferiana no coração dos nossos filhos. Porque a partir do momento em que eu tenho um vencedor, obrigatoriamente eu tenho um perdedor. E esse é um princípio que foi muito cultivado pelos jesuítas. Para os jesuítas, não há nada mais glorioso do que sair vitorioso e nada que exalte mais a pessoa alguém do que humilhar o outro. Então, o princípio da vitória pressupõe uma derrota. O princípio da exaltação de alguém que está em primeiro lugar pressupõe a humilhação e a tristeza de alguém. E isso não existe no céu, não são princípios do céu. É isso que nós precisamos ter de forma muito clara. A mesma coisa, competição bíblica, né? Competição bíblica. Vamos fazer várias perguntas, tem tantos concorrentes aqui, quem souber responde, quem acertar mais ganha. Se tem um ganhador e tem um perdedor, já não é mais o princípio do céu.
É isso, são esses detalhes que nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. Porque esses princípios, eles têm sido realmente, os princípios celestiais, eles têm sido pisados. Eu me lembrei aqui mais uma coisa, talvez podemos considerar isso com atenção também, são sorteios. Porque a gente pode olhar assim e falar assim, ah, mas o sorteio a gente não está competindo, né? A gente ganha um númerozinho na porta da igreja e depois ali na frente é sorteado algum brinde. Tudo bem, eu não estou querendo superar o outro. Mas eu fiquei aqui pensando, a minha filha, por exemplo, ela gosta muito principalmente quando ela era um pouco menor, quando íamos em algum lugar e tinha algum sorteio, pegava um númerozinho, ela ficava naquele desespero para ganhar o brinde, por mais que ela nem soubesse o que era. E ficava naquele desespero querendo ganhar, e quando não ganhava, quando não saía o número, que é muito comum acontecer, triste, acabada, voltava para casa. E eu fico pensando, será que não há competição nisso também? É algo que eu me lembrei, assim, talvez a gente possa Sim, refletir um pouco, não é? Eu não sim, tenho um presente para dar para todos que vieram aqui na Semana Santa, digamos assim, mas vou dar para os primeiros 10 que chegaram, enfim, ou para... muitas vezes, sabe, traz para fora esse sentimento, essa vontade pela competição, para superar o outro, porque se eu ganho, o outro perde, não tem para todos, enfim, é, podemos pensar um pouco sobre isso também. sim, Olha esse texto: aqueles que hão de participar do alto clamor precisam ter êxito na reforma educacional. E a reforma educacional começa em casa. Eu não posso ficar aguardando que essa reforma aconteça no meu país, aconteça na minha nação, na minha igreja. Eu preciso começar essa reforma em casa. Quem sabe não é hora de ir até a estante e verificar todos os livros que você tem ali e fazer uma reforma. Observar o que tem dentro do seu computador, quais são os materiais de estudo do seu celular e fazer uma reforma. Nós queremos participar do alto clamor. Eu creio que você também. Que seus filhos participem. Nós também precisamos ter êxito na nossa reforma educacional. Mais um ponto aqui para refletirmos na educação. Reformas na alimentação. Ora, a alimentação faz parte da educação, Cleuma? Será que a alimentação faz parte? Também precisamos ter reformas na alimentação? Com certeza. Essa é a resposta. Com certeza, é um tema que faz parte da educação. Faz parte também do nosso tempo, do tempo em que vivemos. sim, E essa reforma que precisamos fazer e progredir na reforma, dentro da alimentação, no contexto da educação, e creio que nós sabemos já quais os benefícios, o que nós conseguimos com essa reforma em termos educacionais, dentro do lar, fora e até mesmo nas escolas. E temos aqui até um texto interessante sobre isso, que fala assim: a saúde deveria ser tão sagradamente cuidada como o caráter. E sempre ouço as pessoas questionando, dizendo uns aos outros o seguinte: o que levaremos ao céu? O nosso caráter, certamente. E com isso, o corpo, sabemos que não herdará a salvação, esse corpo vil mortal. Mas será que a reforma na educação não estaria ligada ao corpo físico? Não, não, não somente, mas também com o nosso caráter. Olha que coisa linda. sim, E para considerarmos também no contexto da educação. Muitas vezes queremos separar, não é, Cleuma? Às vezes, olha, esse é o grupo aqui, é o sim, grupo da reforma da saúde, né? Aquelas pessoas que tratam desse assunto, olha, esses aqui não, é da educação. Aqui nós vemos que essas coisas estão juntas. As duas coisas estão juntas, tanto a reforma na educação, quanto também na saúde.
O Senhor E Deus nos criou integrais. Não foi compartimentados. Nós não temos um compartimentinho da saúde, um compartimentinho da educação, um compartimentinho da emoção. Não tem isso. Nós somos integrais, né? Então, a qualidade de alimento que nós recebemos vai determinar também a nossa espiritualidade. E a educação, ela está diretamente ligada a isso, não é? exatamente, não podemos esperar um êxito na educação sem fazermos uma reforma também na alimentação. E quantas vezes eu tenho observado os benefícios dessa reforma, o progresso nessa reforma, não pararmos, às vezes, em um item, dois ou três, continuarmos com aquilo que Deus tem pedido de nós. Não podemos esperar coisa diferente. Uma má alimentação, uma má educação, com certeza. Não podemos estar alimentando com aquilo que Deus não pediu ou Isso. não nos conduz por esse caminho e esperarmos agora uma educação eficiente. Não temos como separar isso, como nós já dissemos. Mais um ponto para analisarmos aqui, dentro do contexto da educação, a localização apropriada de escolas e vida campestre para os estudantes. Esse texto, e aliás, esse tema da localização também faz parte da educação. Olha que interessante. Não é um grupo também separado. A localização apropriada para os estudantes. E aqui nós já estamos vendo a localização campestre, ou seja, no campo, fora da cidade, para esses estudantes, e até mesmo para as escolas que foram instituídas inicialmente e dita todos os caminhos, como deveriam se conduzir essas escolas. Então, hoje, muitas vezes, ou muitas famílias têm deixado ou entendido que esse não é um ponto importante na educação. Ora, eu posso continuar educando meu filho na verdadeira educação, mesmo aqui morando na cidade. Será que isso é verdade? Até que ponto você vai conseguir manter a palavra de Deus, manter esses princípios, esses que já vimos até esse momento, dentro do contexto da cidade? E muitas mães, às vezes, me procuram e contam um pouco da sua história, pedem conselhos, auxílios na educação dos filhos, e têm conversado sobre a localização onde estão. Eu, sinceramente, eu não posso deixar aqui e negar, né, ou dar um paliativo para as famílias, dizendo que não, que está tudo bem. E que não importa onde você esteja, e você vai conseguir cumprir a palavra de Deus. Deus, ele dá passos. Ele nos dá um caminho a seguirmos. E não podemos esperar ter êxito andando por um outro caminho, dando uma volta onde Deus não nos pediu. Eu não posso, e isso por experiência, dizer a você que, de alguma forma, pode acreditar que mesmo estando na cidade, vai conseguir plenamente alcançar os objetivos, todos esses passos que Deus nos conduz na verdadeira educação. Não posso dizer que você fique tranquilo, e você fique tranquila para alcançar os objetivos de Deus, onde você está. Deus tem um chamado para nós. Amém. E eu também não posso dizer que esse chamado é para o futuro. O nosso tempo já chegou. E, às vezes, podemos ser muito taxativos, duros. Mas tudo de vocês é campo, tem que estar no campo. Dentro da reforma educacional, dentro da verdadeira educação, não podemos dar outro caminho. Não podemos indicar outro rumo, outra localidade, para as famílias educarem os seus filhos, a não ser no campo. Amém. Mais um ponto a considerarmos aqui, que é o treinamento manual e prático na educação. A educação que você está dando, ou que o seu filho está recebendo,
tem um treinamento manual e prático? Será que as escolas de hoje têm oferecido um treinamento manual e prático na educação? E muitas vezes eu fico até assim, admirada e um pouco assustada também, quando eu escuto pessoas mais velhas falando como que eram as escolas, o que faziam, e muitas escolas, né, tinham esse treinamento prático, manual, e que hoje, se formos olhar para o nosso contexto dentro do trabalho infantil, como eu mencionei anteriormente, parece absurdo. Esse treinamento prático manual, porque estamos aqui falando de educação de crianças, jovens, né, de adolescentes, também como trazer esse treinamento prático para dentro da educação, quem sabe para dentro de uma escola? Seria isso possível em nossos dias? Será que conseguiríamos? Mas será que dentro da sua casa você tem conseguido dar um treinamento prático, um treinamento manual? Esse é um ponto que nós devemos considerar, que nós devemos entender, compreender também, para ensinarmos aquilo que é prático, aquilo que é necessário, porque nós estamos educando cidadãos, eles não vão, talvez, ter tanto tempo assim, até mesmo que nós tivemos, dentro do contexto em que vivemos, do alto clamor, porque nós estamos falando sobre isso, talvez eles não terão tanto tempo assim, anos e anos futuros, para aprenderem aquilo que eles precisam para manter, quem sabe, a família, para ajudar, quem sabe, o próximo, sem um treinamento manual prático mesmo, ali, de coisas úteis, de um trabalho útil dentro da educação. E isso é desde pequeno, né? Se a gente quer moldar, é desde pequenininho. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, nesse contexto de educação, de verdadeira educação, que a criança precisava começar já a aprender, a trabalhar em casa, auxiliar a mãe, eu achei muito estranho. Minha filha tinha 3 anos e pouco, ia fazer 4 anos, e eu pensei, como isso é possível? Né? Parece, assim, inatingível. Olhando à minha volta, a sociedade, como as crianças crescem, fazendo coisas de criança, vou assim dizer, entre aspas, porque hoje é dito que coisa de criança é brincar, é passar o dia brincando, e os pais trabalhando para suprir tudo o que a criança deseja. E eu comecei a colocar em prática nas pequenas coisas dentro do lar. E a princípio parecia difícil, e com o tempo essas coisas ficaram muito bem, porque a criança pequena gosta também de ajudar. Chega uma idade que ela não gosta tanto, mas quando pequena, sim. E a gente aproveitar isso é maravilhoso. É seguir essa instrução de Deus também. Amém. No trabalho manual, os mais ricos e os mais pobres se encontrariam diariamente no mesmo nível. A saúde de todos seria garantida e um estímulo fascinante seria comunicado tanto à mente quanto à moralidade. Olha só, esse texto aqui, se tratando de Oberlin, uma instituição de ensino, e aqui diz que havia mais de 60 escolas de treinamento manual antes de 1844. Que coisa linda de vermos! E que também não temos visto isso em nossos dias. Ou talvez em uma parcelinha tão pequena que nós nem temos conseguido perceber. Mas isso aqui é a orientação de Deus para nós. E nós avançamos pegando todos esses conceitos, todos esses pontos que nós precisamos considerar para, no processo educacional, tanto nosso quanto dos nossos filhos. Nós vamos ler agora, fazendo esse fechamento, o texto do Grande Conflito, na página 666, que nos diz assim: será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Muita atenção.
Então, lembram que nós precisamos, os textos nos disseram que nós precisamos romper todo o jugo. Nós precisamos aprender, né, a ciência da a verdadeira ciência da educação. Quando nós entendermos e praticarmos esses princípios e vivermos esses princípios por meio da prática, obviamente, então nós estaremos nos preparando, principalmente mente, para que nós possamos cumprir o propósito missionário que Deus nos deu. Nós não podemos pregar, aliás, não é viável, não é coerente pregar aquilo que não se vive. E a mensagem do terceiro anjo, ela requer isso. E isso só pode ser feito quando uma reforma educacional na nossa vida, na vida da nossa família, ela é efetuada. Então, assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de quem? Humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. O Senhor só pode falar a mente de uma pessoa que está consagrada ao seu serviço. Os obreiros de Deus, que vão pregar essa mensagem, serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo nas instituições de ensino. Viu? Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Então, essas humildes instrumentos, não quando a palavra humilde aí não é humilde de falta de conhecimento da verdade, não. Mas é humilde porque a sua vida foi transformada por meio de um processo de modelagem. Esse processo de modelagem é o processo educacional. Então, vamos para o próximo texto. E tem uma consequência, vai trazer uma consequência natural. Que consequência natural o Senhor nos revelou em Review and Herald? Diz o seguinte: quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas, dentro e fora dos templos, das igrejas, considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas esquisitos, alienados e antiquados. Isso não é mais assim. O mundo mudou. Os princípios de Deus, eles são eternos, imutáveis, inegociáveis. Não tem como contemporizar com outros princípios, flexibilizar a verdade. Impossível, né? Então, a consequência natural do que a gente viu no slide anterior, né? Que nós iremos proclamar a mensagem do terceiro anjo, né? À medida que nós proclamaremos essa mensagem, à medida que nós caminharmos rompendo todo o jugo de tudo aquilo que nós aprendemos que não vem de Cristo. Então, nós vamos qual é a consequência disso? Nós vamos parecer mais com o Salvador. E parecendo mais com o Salvador, nós seremos rejeitados como ele foi, pela maioria, né? Então, vamos avançar. Precisamos educar para a utilidade. Aqui, tanto aqui na Terra, no momento em que nós vivemos, como no reino vindouro. E que a questão com o nosso povo não é se um jovem tem um título, mas se ele tem uma preparação adequada para ser uma bênção aos outros nesta obra. Será que nós estamos preparando os nossos filhos para serem condutos de bênção na vida de outras pessoas? Será que as pessoas, ao se relacionarem com os nossos filhos, elas vão perceber que eles são diferentes? Agora nós vamos passar um pouquinho de história. Nós vamos, de forma muito rápida, e nós já estamos caminhando agora para o final, nós vamos ver um pouco
do que foi. Olha, a história ela meio que se repete. No passado, o que aconteceu que impediu que antes de 1844 o clamor poderoso fosse dado? O que impediu a mensagem do clamor da meia-noite? Olha o que um comentário que foi tirado do livro Estudos em Educação Cristã. E se você ainda não leu, eu deixo aqui como recomendação Estudos em Educação Cristã. Ele existe por aí em PDF, mas eu sempre recomendo o livro físico, porque no livro físico a gente pode fazer as nossas anotações, as nossas marcações. Editora dos Pioneiros. Dá um Google que é facinho de encontrar. Então, as denominações protestantes apegaram-se ao sistema educacional emprestado do papado, e isso as tornou inaptas a receber ou a dar a mensagem. Ou seja, um sistema educacional papal jesuíta nos incapacita a nós e a nossos filhos de receber ou de dar a mensagem. É por isso que aquela citação diz que nós precisamos romper o jugo. Eu e Rúbia, nós semanalmente, nós recebemos muitas mães perguntando sobre que material usar com o filho, o que ensinar, o que não ensinar. São dúvidas, angústias. Por quê? Porque todas nós, mães, nós fomos educadas num sistema papal de educação, jesuíta. Então, esse sistema, ele meio que fez assim conosco. A palavra de Deus, e quando o Senhor Deus diz que nós temos que romper todo jugo, a palavra e a revelação e os testemunhos, eles fazem isso aqui conosco, para que a gente possa contemplar de forma mais ampla. Então, essas instituições de ensino que são derivadas, que vêm de uma formação, que elas são edificadas sobre pilares de educação papal jesuíta, elas incapacitam qualquer pessoa de receber e de dar a mensagem. Aí o texto termina. Por isso foi impossível naquela época preparar homens para proclamá-la. Naquele momento era o período também de preparação, que o povo ia se preparar como mensageiros, aliás, eles iam ser condutos de preparação para a vinda de Cristo. E isso não ocorreu. Vamos para o próximo. E diz o seguinte: vamos acompanhar a reflexão. Se os adventistas do sétimo dia chegarem ao alto clamor com a mesma experiência, isso agora para nós, vivenciada pelos protestantes no período do clamor da meia-noite, também serão como virgens loucas para quem a porta foi fechada. Tinham a verdade, as virgens loucas, conheciam toda a verdade. Não eram ignorantes dos princípios celestiais, mas não se salvaram. A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. E é essa verdade, essa luz, esse poder que vai nos capacitar agora, em nossos dias, a proclamar o alto clamor do terceiro anjo. É isso que nós não podemos perder de vista. Vamos avançar. Essa Fundamentos citação, em... Pode falar. desculpa, essa citação de Sem problema. Testemunho 6 é uma citação que nós devemos gravar e estar com ela, porque no momento de desânimo, olha só a promessa de Deus nessas palavras. São palavras inspiradas. Essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, ela é verdade, ela é luz e ela é poder. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados se vamos dar conta de tudo isso. Se vamos dar conta de auxiliar o Senhor nessa preparação de nossos filhos.
a mensagem, ela tem poder. Esta Amém. mensagem é uma mensagem de poder. Não podemos esquecer disso. Precisamos nos apegar às promessas de Deus, a esse poder que está disponível a nós, para levarmos avante esta reforma educacional, todas essas reformas que a educação traz, esse conhecimento do que é verdade, da verdadeira educação e do que não é verdade, de rompermos esse jugo. Estamos dentro, o quê? De um abundante erro por toda parte, como diz aqui a serva do Senhor. Mas nós precisamos acreditar que essa mensagem é verdade, é luz e é poder. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos, essa citação de Fundamentos da Educação Cristã, na página 290, ela tem sido repetida por muitos educadores adventistas do sétimo dia, como uma justificativa, né, como uma fundamentação, uma justificativa de que as instituições hoje educacionais adventistas do sétimo dia, elas são conduzidas segundo a clara vontade de Deus. Nós vimos quais foram os 6 pontos educacionais que o Senhor Deus ele deseja que a forma como ele deseja que a educação seja conduzida. Mas olha só o que a serva do Senhor diz, e em um dado momento, e depois ela vai ampliar. Nossas instituições de ensino podem pender para a conformidade mundana. Olha só. Podem se contaminar com o mundanismo. Podem avançar passo a passo em direção ao mundo. Aí vem a parte que muitos gostam de citar. São, porém, prisioneiros de esperança. E Deus as corrigirá e iluminará, trazendo-as de volta à sua honrada posição de separação do mundo. Muito bem. Então, essa citação é uma citação cheia de esperança. Louvado seja Deus por isso, porque o Senhor ele não nos deixa sem esperança, nunca. Mas olhe só, ser prisioneiro de esperança quer dizer que, por mais que haja mundanismo, eu vou continuar sendo do Senhor? O Senhor diz, apartai-vos do mundo, não é? Então, mesmo assim, eu vou continuar sendo, tendo o reconhecimento do Senhor de que eu estou nos caminhos dele. Vamos entender isso melhor na próxima citação. O Senhor Deus, ele deu aquele texto, mas 2 anos depois, olha o que diz lá em cima, 2 anos mais tarde, a advertência foi mais explícita. Satanás já havia enredado nossas escolas no mundanismo. Então, na citação anterior, olha só o que diz, que as nossas instituições de ensino podem pender, ainda não tinha pendido, podem. Elas podem avançar passo a passo em direção ao mundo. Aí vem, são, porém, prisioneiros de esperança. O mundanismo ainda não tinha enredado nossas escolas. Passam-se 2 anos. Olha como a citação mudou. Vamos avaliar? Embora, em muitos sentidos, nossas instituições de ensino tenham adotado conformismo com o mundo, embora tenham em direção a ele, ao mundo, avançado passo a passo, são ainda prisioneiros de esperança. A fatalidade não teceu suas malhas em torno de suas atividades a tal ponto que tenham de permanecer impotentes e na incerteza. Agora, olha o que está marcadinho aí. Se as promessas de Deus, elas são todas condicionais. O Senhor Deus chamou Israel e ergueu Israel como um povo para ser o seu representante, se eles fossem fiéis ao depósito que lhes foi feito. Correto? Lembram disso, não é? Então, a mesma coisa aqui, condicional. Se derem ouvidos à sua voz e seguirem os seus caminhos,
aí sim Deus os corrigirá e ensinará e os trará de volta à sua exata posição de distinção no mundo. Consegue perceber que existe, que esse ser, ele é fundamental? Esse texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 145. Então, nós vemos aqui claramente o Senhor Deus mostrando, né, mostrando que há uma condição, permanecer no mundanismo, permitindo que o mundanismo entre em suas fileiras, as fileiras educacionais. Isso não está de acordo com o assento do Senhor e, portanto, o Senhor nada pode fazer, não é? Manuscript, próxima citação, está em Manuscript Releases, volume 1. Diz que o Senhor Deus não pode trabalhar através de agências não consagradas. Vamos unir essa citação inspirada ao texto que nós acabamos de ler. Por que que o Senhor Deus, ele não pode fazer nada se nós não dermos ouvidos à sua voz? Porque só dá ouvidos à voz de Deus aqueles que estão se consagrando. Se as instituições estão no mundanismo, é porque elas não estão se consagrando. E o Senhor não pode trabalhar através de agências não consagradas. E vamos avançar. Já para o final, aqui nós terminamos. Nós não podemos esquecer que há um sistema de educação hoje que está educando pessoas para receberem a marca da besta. Nós sabemos disso. É um sistema que tem tudo aquilo que nós lemos que o Senhor Deus disse que não tem que ter. Competição, meritocracia, reconhecimento, distinção, conferição de títulos, a instituição educacional na cidade e não no campo. O Senhor Deus disse que tem que ir para o campo, né? Então, todo esse conjunto daqueles pontos todos, aqueles 6 pontos que nós estudamos, que tem que ser o contrário daquilo, à exceção, obviamente, das Sagradas Escrituras, que precisa ocupar o primeiro lugar, mas este sistema está educando pessoas para receberem a marca da besta. Mas também o Senhor Deus tem um sistema de educação que está preparando um povo para receber o selo de Deus. E essa educação o Senhor Deus deu para Jesus Cristo, para João Batista e para os nossos filhos hoje. E a última pergunta para a nossa reflexão ali é: de qual sistema você decidirá que seus filhos e mesmo você farão parte? Então, aqui nós estamos agora diante daquela mesma frase que o Senhor Deus nos deixou lá no Antigo Testamento. Então, hoje te proponho, isso está em Deuteronômio, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. O Senhor Deus tem nos dado luz em profusão, né? Rúbia e eu, nós temos conversado muito. O nosso desejo de conversar com vocês aqui hoje, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, foi resultado da nossa angústia, nos atendimentos que nós fazemos às mães que nos procuram. Então, que o Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nas decisões individuais, principalmente os sacerdotes dos lares. Os sacerdotes dos lares têm um grande fardo, carregam um fardo tremendo. E nós precisamos estar orando pelos sacerdotes dos nossos lares, pelos nossos filhos e por nós mesmos, para que nós sejamos realmente luz nessa terra, de acordo com o chamado que Deus nos fez e tem nos feito ainda. Amém. Então, queridos, nós vamos agora fazer uma oração final, junto com você que está aqui nos assistindo.
Nós vamos pedir agora a bênção do Senhor para o seu lar, para o nosso lar, e para que Ele nos dê a coragem necessária de tomar decisões firmes e decididas ao lado do que é correto, ao lado do Senhor, tendo por base a luz que Ele tem nos dado. Rúbia, você pode orar por nós? Sim, oremos. Querido Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra que nos esclarece, pelas mensagens que vimos aqui e porque o teu Espírito está ainda trabalhando em nosso coração, nos movendo para tomar decisões ao teu lado. Por Amém. favor, Senhor, nos colocamos diante de ti, colocamos a nossa família, as famílias que estão aqui conosco assistindo. Por favor, Senhor, tome cada um. Dê Amém. firmeza de espírito, Senhor, firmeza nas decisões. Dê propósito, Pai, e dê poder para permanecerem ao teu lado. E Amém. estas palavras que hoje ouvimos não sejam em vão, que elas fiquem em nosso coração, levando-nos a tomar decisões e a caminharmos ao teu lado, fazendo a tua vontade, te obedecendo e servindo aos outros, Senhor, levando essa mensagem que o Senhor tem para que nós venhamos dar ao mundo nesses últimos dias. Sê conosco, nós te pedimos, também agradecemos por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.